Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão simplesmente incrível, gente, de uma matéria que até esse momento eu ainda não trouxe aqui para o canal. Apesar de nesse momento ele já está com quase 600 vídeos aqui no canal, eu nunca cheguei a trazer essa temática, que são as transformações delta estrela em circuitos elétricos. Esse aqui é um conteúdo super específico e praticamente só cai nas provas do ITA, do IME, da EFON. Só que, para minha surpresa, gente, eu tava resolvendo um montão de provas da OBC, Olimpíada Brasileira de Ciências, e eu fiquei bastante surpreso de ver que eles cobraram isso no ano de 2018. E aí essa aqui é uma questão simplesmente perfeita, gente. É uma questão assim que é ótima para quem nunca viu esse assunto, ter esse primeiro contato e entender como é que faz e se aparecer uma situação mais complexa, vai saber desenrolar. Eu pretendo, quem sabe, mais para frente até trazer mais questões dessa temática. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: em algumas associações de resistores, para o cálculo da resistência equivalente, há a necessidade de se transformar resistores ligados segundo um triângulo em resistores ligados segundo uma estrela, de acordo com essa figura. E essa questão ela foi bem legal, porque ela deu até a fórmula, né? Para que os alunos não fiquem tão perdidos, né? Porque isso aqui é um assunto que não se estuda, gente. Assim, as turmas regulares nunca chegam a estudar isso, assim. Só mesmo a galera que está nessas preparações para esses grandes vestibulares, né, as provas mais difíceis do Brasil, que estuda esse assunto. Ele já deu as fórmulas. E aí ele continua: utilizando as informações do texto, pode-se afirmar que a resistência equivalente da associação abaixo entre os terminais D e E, sendo R a resistência elétrica de cada um desses resistores, ela vai ser, aí vai dar um desses itens aqui, viu gente? E aí vamos lá, gente. Como é que a gente faz isso? Tá? A primeira coisa é entender o que é esse tal de transformação delta estrela, gente. Aí eu vou primeiro explicar essa parte teórica, né, para a gente resolver. Eu acredito que muitos de vocês nunca nem ouviram falar direito desse assunto, né? Então vamos entender primeiro o que é isso, tá bom? Transformação delta estrela, que é o que está sendo mostrado aqui. Eu vou explicar bem direitinho, eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo entendendo o que é essa tal dessa transformação delta estrela, beleza? Ó, essa questão, gente, ela é bem assim, é como eu falei, ela não chega a ser tão complicada. Dentro desse assunto ela está no nível ainda mais, digamos, introdutório, né? Aqui, o que a gente tem que fazer? Você tem que entender uma coisa. Essa transformação é mais ou menos assim. Eu vou fazer um esboço do que a gente sempre costuma fazer nos circuitos, né? Você tem que pegar dentro do próprio triângulo e desenhar uma estrela dentro dele. E aí essa é a dica, ó. A dica é qual? É você pegar tipo o baricentro, ó. Esse pontinho que eu coloquei aqui, aí ligando esses resistores, é tipo um baricentro aqui para esse triângulo, né? Porque ele é tipo um triângulo equilátero, né? E aí esses resistores aqui são exatamente aqueles que estão ali na figura do lado, RC, RA e o RB. E aí, o que é essa transformação da autoestrela? Gente? É tipo uma maneira de você trocar os resistores que estavam antes por resistores nessa configuração, de modo que o circuito, digamos assim, ele não sinta a menor diferença nessa mudança. Só que faz com que você calcule a resistência equivalente de uma maneira muito mais simples. Essa fórmulazinha aqui, gente, ela é meio complicadinha de demonstrar, mas ela tem até um vídeo que eu gostei muito. Foi um vídeo que eu até cheguei a assistir antes de resolver essa questão. É um vídeo do Universo Narrado com o Felipe Ghisoli. Ele explica super bem, ele faz a demonstração dessa fórmula aqui. E aí, caso vocês queiram ver, é só vocês digitarem na internet, né? Vocês colocarem lá circuito da autoestrela, transformação da autoestrela. Um dos primeiros vídeos que aparece é o vídeo do canal do Universo Narrado, onde ele faz essa demonstração. E aí o que acontece é isso: quando você tem um circuito e você faz essa transformação para o circuito, é como se não mudasse absolutamente nada. É que imagina assim, eu vou fazer uma analogia, né? Você tem uma sala com um monte de cadeiras, assim, e as cadeiras são todas assim iguais, assim, com a mesma aparência, né? E aí você tá com cadeira e aí você tá olhando para essa cadeira, aí você se vira de costas, digamos assim. Aí no que você se vira de costas, uma pessoa pegou e mudou a posição dessa cadeira, pegou outra cadeira que estava do lado, trocou com aquela que você estava. Aí você se vira de novo para olhar para a cadeira. Aí você vai olhar, você pensou que não teve nenhuma diferença, mas teve. Foi mudada só a posição de uma cadeira com outra. Aqui é mais ou menos a mesma coisa.
Aí quando você faz essa transformação, você meio que exclui esses outros resistores e você fica só com esses novos, entende? Essa é a lógica, gente, que a gente vai fazer. E ainda tem uma outra dica que é fundamental, ó. Com relação a essa fórmula. Você tem que o RA é o R1, R2 dividido pela soma dos resistores. O RB é 2, 3 sobre a soma. O RC é 1, 3 dividido pela soma. Como é que é na prática esse cálculo? Na prática, gente, é só você fazer o seguinte, ó, quando você pega o RA, você vai multiplicar pelos dois que a gente chama de adjacentes, né? Você vai multiplicar pelos dois que estão do lado, ó. Você vê. O RA você pega o 1 e o 2. Tá vendo como é interessante? Essa é uma maneira de você aprender essa fórmula sem dificuldade, porque ela é uma fórmula chatinha, assim. E aí, desse jeito, você não tem dificuldade. Quando você pega o RC, você pega os dois adjacentes e multiplica, ó, o 1 e o 3. Tá vendo? Ó? Do jeito que tá ali na fórmula, percebe? É muito bacana isso, gente. É uma dica que é preciosa, essa que eu tô passando agora. Quando você pega o RB, ó. O RB você vai multiplicar os dois adjacentes, que é o R2 e o R3. Ó. O RB você pega o R2 e o R3 e divide pela soma. No fundo é isso, gente. Na prática, como é que você faz essas transformações? Você multiplica os dois adjacentes, depois que você faz esse desenho, e divide pela soma deles. E aí nessa questão fica ainda mais fácil, porque se trata de resistores todos com medida R, entende? Basicamente é isso, gente. Eu estou sendo bastante objetivo nessa parte teórica, para a gente não perder tanto tempo de vídeo, assim. Quem sabe em outros vídeos, quando eu voltar a trazer essa situação, eu traga mais detalhes, né? E aí vamos lá, como é que a gente resolve essa monstrenga aqui? Você olha pra ela, você chega e se assusta, né? Você pensa, meu Deus, como é que eu resolvo um negócio desse? Ó, tem outra dica importante, ó. Ele quer saber a resistência equivalente entre os terminais D e E, ó. E aí, para que você não se perca, eu acho muito fundamental, eu sempre faço isso, viu, gente? Eu acho muito fundamental fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou até fazer um pouquinho melhor para não mudar aqui os itens, né? Não mexer aqui nos itens. É sempre bom você pôr uma bateria entre os dois terminais. Ó. Você botar uma bateria entre os dois terminais, aí você sabe que é aqui que está acontecendo essa resistência equivalente. Aí você vê que fica com a carinha mais bonitinha, né? Eu super sugiro que vocês que caíram nesse vídeo façam isso. A gente botem uma bateria entre os terminais dos resistores para que você consiga entender direitinho como é que é essa transformação para poder você encontrar a resistência equivalente. Aí vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente faz? Aqui você tem como que três triângulos, né? O que você precisa fazer é transformar esse ABD e transformar o ACE. E aí como é que faz? A dica que eu falei foi essa. Você pega tipo o baricentro dos dois, mais ou menos por aqui, e aí você vai escrever esses três resistores. Esse e esse para cá. E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Você vai fazer esse aqui, esse daqui para cima e esse outro aqui pro E. E aí o legal é isso, gente, que todos eles vão ter a mesma resistência, vai ser tudo R', eu vou chamar todos eles de R', porque os resistores que estão do lado são todos R, né? E aí você só vai fazer um cálculo, gente. Essa questão ela se torna, digamos, um pouco mais tranquila, porque você só vai fazer um único cálculo. Como é que é o cálculo da R'? É aquilo que eu falei, você multiplica os dois adjacentes. Ó. Quem são os dois adjacentes? R vezes R. Você multiplica por R vezes R e divide pela soma dos resistores, que é R mais R. Ou seja, vai ficar R ao quadrado dividido por 3R. E aqui você consegue cortar o quadrado do R com o R, aí fica R sobre 3. Ou seja, cada um desses resistores R' tem a medida de R sobre 3. E aí quando eu faço essa transformação da outra estrela, olha que legal. O que eu vou fazer? Eu corto todos os outros resistores. Ó. Todos esses outros resistores eles vão embora do circuito, porque eles não fazem parte mais da configuração. Essa é a transformação da outra estrela, gente. Aí, ou seja, como eu falei, o circuito ele não vai sentir a menor diferença, gente. Assim, as DDPs, as correntes, é tudo igual, assim, não muda absolutamente nada se tiver de um triângulo e se tiver numa estrela. Não é bacana isso, né? E aí a gente vai escrever todos eles como sendo R sobre 3. Aí agora é só redesenhar, gente. Eu vou redesenhar esse circuito. Quando a gente redesenha esse circuito, ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ele vai ficar assim. E aí é um circuito muito mais simples, gente. Absurdamente mais simples de trabalhar com ele. Ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. E aí a gente vai reescrever algumas poucas vezes esse circuito, né? Ele vai ser reescrito pouquíssimas vezes.
para que a gente chegue na resposta, né? No gabarito. É mais ou menos assim. E aí vem para cá. E aí, pronto. Aí aqui a gente bota uma bateria. Essa é a carinha do circuito depois que você faz essa transformação da autoestrela, gente. Ele vai fazer isso daqui, assim, ó. Aí vai ficar tudo R sobre 3 aqui. R sobre 3, R sobre 3, R sobre 3, R sobre 3, R sobre 3. Sim, tem esse aqui também, R sobre 3, R sobre 3. E aqui a gente tem o R, ó. Eu vou voltar para a figura para você ver como de fato é isso, ó. Eu tirei aqueles resistores, o único que eu não cortei foi esse daqui de cima, dos terminais B e C. Aqui eu não vou nem botar as letrinhas, porque não é necessário, gente. Aí uma das coisas que eu sempre digo quando eu dou aula desse assunto, né? É que os circuitos, né? Quando você tem os circuitos, você tem fios conectando esses resistores. Então, isso daqui, quando eles estão nesse formato, eu posso meio que dar uma puxada neles, assim. Imagina, tenta imaginar, gente. Você tá com esse circuito, você tá dando uma esticada nesse circuito, para não ficar, tipo, esse zigue-zague aqui, né? Você vai perceber claramente, gente, que você vai ter esses dois resistores em série, ó. É um circuito muito mais simples. Ó. Esses dois resistores vão estar em série. Esses outros três resistores também vão estar em série. E aí eu já vou colocar o resultado deles em série. E eles vão ficar em paralelo o resultado deles, percebe? Aqui eu já vou reescrever um circuito muito mais simples. Ó. E como eu falei, já colocando naquele formato mais conhecido, assim, como eu falei, brincando, como se você tivesse dado uma esticada nesse circuito, viu? Aí aqui para cima ele vai ficar a resistência equivalente daqueles três, aqui vai ficar a resistência equivalente daqueles dois, aí ali vai ficar esse outro resistor de R sobre 3, e aí pronto, aqui a gente vai ter a bateria conectando os pontos D e E, né? Vou até colocar aqui os pontos D, e E, D e E. E aqui um certo V de bateria, né? Pronto, aí o que a gente vai ter aqui? Aqui vai ter o R sobre 3, aqui do outro lado vai ter o R sobre 3, e aqui a gente faz a resistência equivalente. Essa resistência equivalente é tão tranquila de fazer, ó. Você vai ter R sobre 3 mais R sobre 3, fica 2R sobre 3, somado com R, porque está tudo em série. Aí que a gente faz o MMC, 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5. 5R sobre 3. Essa é a medida desse resistorzinho daqui de cima, ó, 5R sobre 3. O de baixo a gente faz simplesmente a soma do R sobre 3 mais R sobre 3. 2R sobre 3. E aí a gente vai pôr aqui a medida de 2R sobre 3. Só que esses dois aqui, eles vão estar em paralelo, né? Esses dois estando em paralelo, a gente vai fazer aquele produto pela soma, né? Aqui ele vai ficar, ó, resistência equivalente, eu vou chamar de requilinha, né? Resistência equivalente linha, ele vai ser o produto pela soma, 5R sobre 3, que multiplica 2R sobre 3, dividido por 5R sobre 3, mais 2R sobre 3. Aí pronto, aqui vai ficar 5 vezes 2, 10, R ao quadrado sobre 9, dividido por 7R sobre 3. E aqui a gente vai fazer o de cima multiplicado pelo inverso do de baixo. 10R ao quadrado sobre 9, que multiplica 3 sobre 7R. Aí pronto, aqui a gente vai poder cortar o quadrado do R com o R. Dá para simplificar o 9 com o 3, fica 3 embaixo. E aí 3 vezes 7 fica 21. E aí pronto, qual vai ser a resistência equivalente só daquela partezinha ali? É 10R sobre 21. E aí pronto, o que a gente tem que fazer agora? Aqui a gente já dá até para fazer direto também, ó. Esses dois resistores eles vão estar em série, ó. Esses dois aqui que eu estou colocando essa setinha, eles vão estar em série. Aí em série é a soma, fica 2R sobre 3, que vai ficar em série com o resultado desses aqui que a gente acabou de calcular, que é 10R sobre 21. Aí que eu já vou colocar a partezinha final, né? Olha como é que vai ser a resistência equivalente, que vai ser a nossa resposta, né? Ele vai ficar esse 10R sobre 21 somado com 2R sobre 3. E aí pronto, é questão de fazer o MMC, a gente vai chegar finalmente na nossa resposta. O MMC fica 21, já que o 21 é múltiplo do 3. 21 sobre 21 fica 1. 1 vezes 10, 10R. 21 dividido por 3 fica 7. E o 7 vezes 2 fica 14. 14R. 10 mais 14 fica 24. R dividido por 20 e 1.
Aqui a gente pode simplificar por 3. Mas se a gente divide por 3 em cima e embaixo, o 24 fica 8, o 21 fica 7. E assim a gente chega finalmente no nosso resultado. A gente vai ficar 8R dividido por 7. E aí tem um dos itens que mostra exatamente isso. 8R dividido por 7. Ele vai ser a letra D. Aqui, eu tinha até nessa questão agora que eu me lembrei, que eu tinha feito tipo, uma replicação desse circuito, pensando que não pudesse caber aqui, mas acabou cabendo esse cálculo, né? Eu ia até fazer na parte aqui de baixo, mas nem foi preciso. Beleza, gente? É assim que a gente resolve essa questão de transformação da estrela. Você vê que não é tão complicado como parece, né? Assim, esse é o tipo de coisa que assusta no primeiro momento, mas se você tiver alguém que lhe explique, tiver essa orientação de como que desenvolve, que desenvolve, você consegue numa boa resolver. Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!